Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, sexta-feira. O mercado da soja teve pequenos ganhos de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. A gente teve uma semana onde o mercado tentou consolidar aí níveis acima dos 12 dólares por bushel nos vencimentos lá em Chicago. Trabalhou do lado positivo aí da tabela nessas últimas sessões e hoje não foi diferente, testou níveis bem mais altos do que a gente viu aí no encerramento, mas não está dando conta de segurar nesse nível mais alto, pelo menos por enquanto. Mas será que o viés de alta, aquela tendência positiva para os preços que foi sendo construída desde a semana passada, ela se mantém ou o mercado já chegou ali num patamar de difícil evolução? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward, lá do Sistema Manancial Consultoria. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, nos ajudando a entender esse mercado. O mercado está brigando, Aaron. A gente viu aí, já pelo menos nas últimas sessões aí, o mercado tentando evoluir com os preços lá em Chicago, mas dá aquela derrapada e devolve no final do dia, devolve os ganhos realizados ali durante o pregão. O que acontece? Por que tá assim o mercado e o que a gente pode esperar? Será que aquele viés de alta vai ser interrompido, Aaron? Olha, tudo é possível. Agora, minha opinião é que, primeiramente, nós ainda estamos em tendência de alta para o mercado de soja e também milho, então a tendência de alta está intacta e a minha opinião é que nós estamos com uma negociação técnica acima de qualquer outra coisa. Por que eu falo isso? Nos Estados Unidos, os inventários de soja estão baixos, tem pouca soja nos Estados Unidos. Quem está com soja nos Estados Unidos se programou, já vendeu toda a soja de 14 dólares que queria vender e se programou para esperar para fazer vendas durante o período de plantio nos Estados Unidos. Então, não tem uma pressão de venda grande de produtores norte-americanos, tanto porque já venderam, quanto porque os estoques planejados, eles não esperaram para vender nas baixas de março, eles estão esperando para algum risco, potencial risco climático, provavelmente maio ou junho, ou algo do tipo. Então, não tem pressão de venda do produtor norte-americano que está participando. No Brasil, o mercado está procurando vendedores, então quem está fazendo esse preço em Chicago hoje é principalmente ou compradores de fato que querem aproveitar as baixas para garantir um preço de compra razoável, ou especuladores. Então você tem pressão de compra e aí o que acontece? Entrou em tendência de alta, uma enorme posição vendida dos especuladores, eles estão numa saia justa e, na minha opinião, o que nós estamos vendo é essas oscilações, os especuladores tentando se desfazer de sua posição vendida antes do ciclo de cultivo norte-americano. Eles apostaram na queda, venderam e agora eles estão do lado errado do mercado, tendo que sair das suas posições, e isso está nos dando esses choques, essas oscilações. Mas ainda é um mercado forte, na minha opinião. Você está traduzindo para a gente, então, que são negociações bastante técnicas que estão ocorrendo aí nesses últimos dias. O Exatamente. que te faz... E rápidas, né? Bate num limite, aí cai, mas não cai ali em cima de outro limite. É como se o computador estivesse testando os limites técnicos que, ao invés de testar ao longo de uma semana, eles estão testando tudo dentro do mesmo pregão. Agora, o que te faz, tecnicamente e fundamentalmente, acreditar nesse viés de alta aí, Aaron? Tecnicamente, a gente está em tendência de alta, ficou um gap no primeiro pregão do ano lá em cima na casa dos 13, a média móvel de 200 dias está na casa dos 13. Alguns indicadores que eu olho que ajudam a ver movimentações maiores ainda acusam para manter uma posição comprada, então tem vários sintomas para mim que tecnicamente justificam uma elevação de preço com o objetivo de mirar os 13 dólares.
Fundamentalmente, se a gente pega a projeção no começo da safra, o USDA estava falando que ia ter uma safra brasileira, salvo engano, de 162 milhões de toneladas, talvez era 163, mas acho que era 162, e um crescimento de estoques de 15 milhões de toneladas. Essa é a primeira projeção lá no começo Sim. do plantio para o Brasil. O número da Conab que saiu terça-feira é 146 e uns trocados, arredondando 147. Já dá 15 milhões de toneladas a menos entre o começo da projeção do USDA e o relatório da Conab, e é justamente esses 15 milhões que estava, entre aspas, sobrando no quadro de oferta e demanda. Então, o relatório da Conab, pelo menos, trouxe um ponto de interrogação para o mercado, que é se o número da Conab está certo, tudo é mais constante, nós estamos com um quadro de estoques similar ao ano passado. Essa dúvida entrou no mercado, esse ponto de interrogação, e agora os compradores estão pensando, nossa, mas ano passado não estava 11 e nada, não estava R$100 por saca. Será que não deveria me assegurar um pouquinho desse preço? E a gente começou a ver o preço recuperar, e agora o preço doméstico no Brasil está procurando vendedores e o preço em Chicago está também procurando vendedores. Agora, tem um alvo, Aaron, um preço que o mercado vai buscar aí para testar, na sua opinião? Você citou $13. Tem justificativa esses $13? Os $13 é tecnicamente relevante, porque, número um, tem um gap. O que é um gap? Quando o mercado já começou o ano, já abriu abaixo da negociação anterior, ele não teve essa negociação, então ficou literalmente um preço que não houve negociação na Bolsa em Chicago no primeiro pregão do ano, já abriu abaixo do nível antes e ficou para baixo. Então, porque a fala é que esses gaps costumam ser preenchidos, não precisa, mas é normal que eles sejam preenchidos, porque tem contratos lá naquele valor que nunca negociaram, tem pedidos de compra e venda naquele espaço de intervalo de preço que nunca negociaram. Então, a ideia é voltar para esse patamar, tecnicamente falando. Também tem a média móvel, o preço médio do último ano, antes de ter uma queda prolongada, muitas vezes você volta e testa esse patamar. Então, tecnicamente, eu colocaria para os contratos de maio e julho um objetivo dos $13, só que depende, isso não é um número, na minha opinião, para você colocar. O Aaron falou que vai a 13, não vendo antes e vendo tudo a 13. Não, por quê? Vai depender, como você falou no começo, o que é necessário para a gente chegar nesse ponto. Será que vai acontecer agora em março, que a gente vai rapidamente subir por uma questão técnica? Será que a gente vai ter que ter 3 semanas de seca nos Estados Unidos? Vai ser o meio de junho, quando a gente finalmente chega nesse patamar? Então, assim, esse é um mercado, na minha opinião, que agora está na hora de você estar acompanhando com muita regularidade, tem que ter muita humildade para mudar de postura e tomada de decisão relativamente rápido, dentro de 1 ou 2 semanas, porque é um mercado traiçoeiro. Longo prazo pesado, curto prazo com potencial, na minha opinião, de alta. Então tem que se programar para lidar com esse cenário. E eu imagino que tem a ver também com a necessidade do vendedor de participar desse mercado, né, Aaron? Será que ele quer participar agora nos atuais preços, mas e R$5 mais caro, ou $2 mais caro aí? Será que já atrai esse produtor para a ponta vendedora? E se atrair, será que tem volume suficiente para fazer o mercado andar, né? Eu acho, vamos falar dos principais vendedores no sentido de produtor, né? Brasil e Estados Unidos. Então, o produtor norte-americano, eu acredito que essa soja está trancada no armazém, a grosso modo, tá? Os estoques estão baixos, está trancado no armazém, ele não vende muito dessa soja, a não ser que o preço está 14 para cima ou que o calendário está forçando vendas em maio ou junho. Talvez julho. Essa é a minha opinião. Então, acho que o produtor norte-americano, que ainda tem soja, que é pouca soja, essa é a soja teimosa de se comprar, essa soja muito paciente. A soja que tem por aqui
é a soja mais bem guardada, capitalizada. Esses produtores já venderam soja 14 e tem pouca soja que eles esperaram para entre safra. Então, não antecipam. Forte pressão de venda do produtor norte-americano no curto prazo, a não ser que por algum motivo tenha uma esticada de preços que volta Que a preços como justifique, né? eram. Exatamente. Quem vai acrescentar pressão de venda é o produtor brasileiro. E aí está na safra brasileira, mesmo que a safra é menor, ainda tem soja para ser vendida, e a minha expectativa é que o que vai limitar o ganho de preço no Brasil no curto prazo, falando aí nas próximas 6 a 8 semanas, é o produtor brasileiro que precisa vender. E isso pode limitar o ganho no Brasil, independente do que acontece em Chicago. Mas daí é um problema mais para os prêmios ou isso pode refletir na precificação em Chicago também? Provavelmente vai ser sentido mais no prêmio, mas isso é se a minha leitura de Chicago está certo, que pode voltar aos 13, aí se voltar aos 13, eu acho que em algum momento do caminho... Ganha Chicago e toma prêmio, né? Exatamente, mas vai equilibrar essa conta, né? Porque se Chicago entrar em queda de novo, a gente já viu descolar do lado de baixo. A gente já viu que muito abaixo de R$ 100 não tinha vendedores, pelo menos não em fevereiro. Talvez esse mesmo produtor tenha que vender em abril, talvez, né? Talvez ele não vendeu em fevereiro, mas a 100, mais ou 90 ou 95, mas talvez ele precise vender em abril a 90 ou 95 ou 100. Então, o que pode provocar quedas no Brasil vai ser essa venda do produtor brasileiro. E nesse sentido, eu acho que é muito capaz. Você perguntou se é Premium ou Chicago. Eu acho que essas duas histórias, no curto prazo, não vão caminhar paralelamente tão bem. O que eu quero dizer com isso? Chicago está negociando principalmente com especuladores com uma posição técnica, e no Brasil vendedores, está procurando vendedores. Então o mercado brasileiro vai ser limitado pela pressão de venda e o mercado de Chicago vai ser conduzido pelos especuladores. Eu estou falando assim, no próximo mês, né? Essa é a minha opinião. Depois a gente vai entrar o clima, vai ver se o patamar de preços, onde deveria chegar o patamar de preços para o meio desse ano, para o resto desse ano, aí é outra conversa. Mas falando desse próximo mês, eu acho que podem caminhar junto a esses dois preços, mas não necessariamente. Vai depender da disposição de vender do produtor brasileiro. Muito bom. Ô Aaron, tem o pessoal aqui da Trade for Life dizendo o seguinte: o movimento de queda de ontem, com forte volume financeiro, mostra que a força vendedora voltou. A alta de curto prazo parece ter chegado ao fim? Pode ser, mas para mim ainda segue aquela fala de a tendência de alta ainda está intacta. Então, se vai ter pressão de venda, vai ter pressão de venda que pode derrubar de volta para a média móvel de 20 dias. Mas se a gente ficar acima desse patamar, eu continuo achando que a tendência é de alta, né? E até mesmo sendo um ganho tímido, o fato que a gente terminou o dia em verde hoje, opiniões de mercado têm erros e acertos, mas a minha opinião é que a gente ainda tem chance de uma recuperação, falando do próximo mês, que a soja ainda tem chance de estar em tendência de alta, enquanto ficar acima da média móvel de 20 dias. E os especuladores não costumam segurar posições vendidas grandes entrando para o ciclo de safra dos Estados Unidos. Já tem... É uma coisa excepcional, mas eu ouvi um caso hoje de produtor que já plantou soja. É março, é o meio de março. Então isso está muito cedo, mas é um lembrete, né? O clima está um pouco melhor em algumas regiões, aquecendo um pouco mais, e é um lembrete de que, nossa, daqui a poucas semanas ou meses a gente vai estar já com todo o risco de safra norte-americana. Provavelmente ainda falta 2 a 4 semanas para a gente começar a ter essas notícias, depende do clima, da disposição dos produtores de plantarem, mas será que se você é um especulador e se o número da Conab está razoavelmente certo,
E se tiver uma quebra nos Estados Unidos, e se os estoques foram parecidos com 2 anos atrás, você realmente quer entrar nesse cenário vendido? Então, a minha opinião é que a movimentação maior vai ser os especuladores reduzindo um pouco essa posição vendida ao longo das próximas semanas. Então, por isso eu acho que predominantemente vai ter uma força nesse mercado. Mas vamos ver. Aaron, você acha que semana que vem a gente já tem pelo menos uma clareza maior desse comportamento de venda aí? É possível, tá? Esse é um mercado, na minha opinião, é um mercado volátil que pode ser que semana que vem a gente teste os 13, pode ser que semana que vem a gente cai para a média móvel de 20 dias, mas a minha opinião de mercado, leitura de mercado, só vai mudar se a gente entrar novamente, cair abaixo da média móvel de 20 dias, entrar novamente em tendência de baixa, aí talvez sim, né, essa recuperação de ontem, isso foi alta e acabou o jogo, mas está cedo no ano, né? Ainda tem que produzir soja nos Estados Unidos, ainda pode ter mudança diária por aqui, ainda tem esse aumento de preço da soja no Brasil não provocou muita pressão de venda, talvez um pouco, mas não muita pressão de venda. Então, a minha opinião é que ainda existe motivo de otimismo e enquanto o Chicago continuar em tendência de alta e o produtor paciente no Brasil, eu acho que quem deve estar mais nervoso é o comprador de soja. O risco aumentou, né, para ele. Para o comprador, na minha opinião, eu nem diria que o risco aumentou, mas também, caramba, as oportunidades de comprar soja a R$100, abaixo de R$100, foi 2020 da última vez que eles tiveram essa oportunidade. Então, em algum momento, o comprador de soja tem que falar, caramba, eu vou precisar de soja, né? Tá bom o preço, deixa eu comprar um pouco. E eu acho que a gente está vendo isso. Muito bom. Doutor Aaron, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de traduzir um pouquinho o mercado para a gente, principalmente com tantos atores aí, né? É o fundo, é o vendedor, é o comprador, enfim, tudo tentando aí de alguma forma criar um preço aí para o mercado, e a gente vê que o mercado está ali brigando para buscar o seu patamar ideal. Temos, portanto, na opinião do Aaron Edward, uma tendência de alta, por enquanto, intacta, por conta de fatores fundamentais, mas também fatores técnicos, e temos a possibilidade da soja ir buscar ali os $13 por bushel, justamente por conta de considerar uma realidade atual parecida com a do ano passado, estou falando dos estoques, com preços ainda diferentes ou defasados do que se praticava lá no ano passado. Então, o mercado vai tentar corrigir isso, pelo menos nesse primeiro momento aí. E, portanto, a oportunidade está sendo colocada à mesa e fica aí a informação para que você fique de olho nesse momento. Certo, Aaron? Exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela participação. Volte sempre, Aaron. Até. E você que está conectado conosco pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas. A sua inscrição é muito importante. A gente tem uma meta, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, a gente tem uma meta de buscar aí os 100 mil inscritos. Estamos perto dela e a sua participação, a sua inscrição e principalmente você indicando o nosso YouTube para o seu amigo, para o seu vizinho, enfim, para o seu colega de trabalho, vai ser importante para ajudar a gente a conquistar aí esse novo nível, esse novo patamar de inscritos no site. E claro, seu joinha, o seu like é muito importante para ajudar a gente também a difundir mais a nossa informação. Combinado? Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, obrigado aí pela interatividade. Continue participando com a gente. Antes de encerrar, deixa eu passar como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Olha aí, a soja para maio fechou a 11,98, 3 pontinhos de alta em relação ao fechamento anterior. Julho, $12,12 por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Agosto,
12 dólares e 9 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 25. Setembro, 11,93, subindo 3 pontos mais 75. São os números de finalização do mercado da soja lá em Chicago. A gente tem o milho também, vamos ver? Para maio, 4 dólares e 36 centes por bushel, 3 de alta. Para julho, 4,49, 2,75 de alta. Setembro, 4,58, 2,75 também de elevação. E o dezembro também fechou com alta de 3 pontinhos a 4 dólares e 70 centes por bushel. Para finalizar o trigo no vermelho, maio, 5 dólares e 28 centes por bushel, 3,75 de queda. O julho perdeu 3,25, fechou a 5 dólares e 44 centes por bushel. O setembro, 5 dólares e 60 centes por bushel, perdeu 2,5 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 82 centes por bushel, queda de 1 pontinho. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.